Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Rick. Pastor, o senhor acredita naquela ideia que os judeus que se convertem ao cristianismo ainda precisam se circuncidar? Essa é uma pergunta bem importante. A Bíblia deixa muito claro, Paulo deixa muito claro que a circuncisão do cristão é no coração, que os gentios que se convertem não devem se circuncidar. Isso fica muito claro na Bíblia, tá? E se nós formos olhar, por exemplo, Atos capítulo 15, aquilo da lei que permanece para os gentios que creem, né, tem algumas coisas: não comer carne sufocada, não comer sangue, evitar as relações sexuais ilícitas, a idolatria. Essas normas que são mantidas para os cristãos gentios, né, para os gentios que se convertem ao cristianismo, a circuncisão não é citada. E é muito claro que o gentio que se converte não deve se circuncidar. A assinatura da nossa aliança, a circuncisão era a assinatura da aliança de Abraão com Deus. Assim como a construção da arca foi a assinatura dos hebreus na aliança mosaica, a nossa assinatura na aliança, na nova aliança, é o batismo. É o credo do batismo, é crer e depois ser batizado. Essa é a nossa assinatura. A circuncisão não é nossa assinatura mais. Mas se nós formos olhar o capítulo 16 de Atos, logo no início, no primeiro versículo, diz assim: chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, Timóteo vai seguir Paulo a partir daqui, na segunda viagem missionária de Paulo, e depois vai estar com ele na terceira viagem também. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Por Timóteo ser filho de mãe judia, ele e já naquela época era considerado judeu. O judeu, até hoje é assim, é considerado judeu que é filho de mãe judia e não de pai judeu, né? Pode ser os dois. E o pai de Timóteo era grego, mas a mãe era judia, Timóteo era judeu. Paulo o circuncidou. Com uma assinatura da aliança, não. Timóteo certamente foi batizado e assinou sua aliança nas águas batismais. Mas Timóteo foi circuncidado para bom testemunho entre os judeus. Então, respondendo a sua pergunta, é obrigatório? Não. Mas é bom que o judeu, se for judeu que se converta, seja circuncidado. E muito provavelmente ele já vai ser, se ele for judeu realmente, ele já vai ter sido com 8 dias de nascimento, então, bem antes dele se converter. Mas é bom que o judeu que se converta seja circuncidado para bom testemunho entre os judeus. Mas isso não é exigência do cristianismo. É exigência do bom testemunho entre os judeus. Então, se é um judeu, eu recomendo que se circuncide, se não foi circuncidado ao 8º dia, para que dê um bom testemunho. Eu sou um judeu cristão. Eu sou um judeu que acredita que Jesus é o Messias. Então, que ele se circuncide para um bom testemunho entre os judeus. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Quando você dá um like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então ele vai fazer com que esse conteúdo seja entregue a mais pessoas. Então quanto mais likes
tiverem mais chances do YouTube entregar esse conteúdo para outras pessoas. Se você tem uma dúvida, como o Rick teve, envie-nos a sua dúvida através das redes sociais que aparecem aí na sua tela, através dos comentários do vídeo no YouTube. Nós vamos responder aqui, é nosso compromisso. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue a muitas pessoas. Permaneça sempre assistindo os nossos vídeos aqui nesse canal. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.